2h38, nosso assunto, a COP25 em Madrid. Hoje, em entrevista ao Jornal da Manhã, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que esteve aqui em nossos estúdios, declarou que a COP25 é uma indústria e foi uma gastação de dinheiro e também perda de tempo dos participantes. Acompanhe um trecho. O grande objetivo dessa COP era regulamentar o chamado artigo 6º do Acordo de Paris, que diz respeito justamente ao mercado de carbono, a transação de carbono. Países desenvolvidos que são os responsáveis pelas emissões em cerca de 80% do que se emite em termos de gás de efeito de estufa, tem origem na queima de combustíveis fósseis, são os países desenvolvidos, os países ricos que são responsáveis por grande parte disso, e também seus processos industriais, as florestas que foram suprimidas, enfim. Então, o que se combinou no Acordo de Paris lá em 2015? Que esses que emitem mais, que têm mais responsabilidade, que precisam, portanto, reduzir mais, comprariam créditos de carbono dos países que têm floresta e que têm melhores práticas ambientais, dentre eles o Brasil. Para tanto, colocariam à disposição desses países um montante de 100 bilhões de dólares a partir do ano que vem. E a forma que esses 100 bilhões de dólares seriam transacionados seria através da regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris. O 6.2 é o artigo que iria regulamentar a transação entre países e o 6.4, transações entre privados. Então, por exemplo, alguém que tem uma propriedade preservada e que emite um crédito de carbono, vende para uma empresa poluidora, por exemplo, na Europa, e ela compensa e assim se estabelece um mercado de carbono. O que aconteceu na COP? Muito discurso, muitas frases feitas, mas nenhum avanço nessa parte de negociação do mercado de carbono. Por quê? Um protecionismo muito grande desses países para manter os recursos financeiros que eles prometeram aos países em desenvolvimento, esses 100 bilhões, ao invés de já abrir o mercado para os países em desenvolvimento desses 100 bilhões, eles protelaram a discussão, empurraram com a barriga e não regulamentaram o artigo 6º. Na avaliação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o Brasil acertou ao não aceitarem receber a COP25 e a COP foi realizada em Madrid. E quem conversa agora conosco, que justamente está na Espanha, é o professor de Gestão Ambiental da UFMG, Raoni Rajão. Professor, como vai? Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, professor, claro que os jornais hoje estão dissecando principalmente essa discussão sobre o mercado de carbono. Claro que a COP não se limitou apenas a essa discussão. E eu pergunto, foi realmente um fracasso o encontro ou não? Olha, foi um fracasso, mas talvez por motivos diferentes do apontado pelo ministro, né? Efetivamente, já existem mecanismos para poder pagar os países em desenvolvimento que conseguem proteger suas florestas, mas esses mecanismos dependem de uma redução do desmatamento. Agora, como a gente sabe, o Brasil ele tem aumentado o desmatamento desde 2012, sendo que 2018 para 2019 teve um salto de 30%. Nessas condições fica difícil conseguir esse recurso. Agora, por outro lado, a Colômbia, que tem conseguido reduzir o desmatamento, sai da COP com o anúncio de um recurso de 366 milhões de euros, né? Então, assim, existe sim esse recurso, mas obviamente o país tem que fazer o dever de casa antes de ir lá pedir esse recurso. O discurso de que os países ricos não estariam dispostos a ceder ou pelo menos a dar início a um processo, isso não é verdade? Olha, são processos diferentes, né? Você tem, como colocado nesse ponto corretamente, o artigo 6, né? E agora está se discutindo as regras do mercado. Então, não tem como o Brasil vender créditos e achar que já vai receber de recurso para um mercado que ainda não existe, que ainda está sendo estabelecidas as regras. O problema é que o Brasil chegou na COP com uma posição que, na verdade, vem desde o governo Dilma também, que o Brasil ele quer vender crédito de carbono de empresas para outros países, para que se outros países possam, de certa forma, cumprir suas metas climáticas, mesmo o Brasil não cumprindo as suas metas enquanto país. Isso é algo que os outros países não aceitam, na sua maioria, né? Isso foi um dos motivos, inclusive, que não se conseguiu fechar um acordo, né? Em Katowice, no ano passado, eu estava lá também, o Brasil teve a mesma posição, emperrou as negociações um dia a mais e não conseguiu fechar, e esse ano aconteceu a mesma coisa. Ô professor, e só para tentar traduzir o que significa essa questão do crédito do carbono, qual é a relação do Brasil com outros países? O que o Brasil pode fazer para ajudar nessa questão total da emissão dos gases? Então, o acordo
de Paris, ele estabelece que cada país vai definir de maneira voluntária e autodeterminada a própria meta. Então, cada país decide o que fazer, né? E funciona assim: se você faz além do que você prometeu, essa diferença, ou seja, que vai além da NDC, você pode vender para outros países, né? Isso está absolutamente explícito no artigo 6.2. Agora, tem um artigo 6.4 que tem um foco mais industrial, e a grande discussão é se você pode vender para outras empresas e outros países, mesmo não cumprindo a meta da NDC, que é a meta climática, né? Então, seria, de certa forma, como se o Brasil quisesse vender para o outro sem ter a mercadoria, né? E isso foi um dos motivos que, de certa forma, está gerando muita controvérsia aqui e que, inclusive, foi levado para Glasgow, e a tendência é que em Glasgow o mesmo problema se repita se o Brasil não repensar a sua posição. E para a gente também poder entender, o que significa na prática, o senhor fala vender, o que significa isso na prática? Como é que é o acordo do Brasil com outro país? Olha, são vários acordos, né? O acordo, o que já existia antes, inclusive, de Paris, que era o quadro de Varsóvia, definia que quando o Brasil reduz o desmatamento, ele recebe recurso de outros países. Entendi. Hoje, inclusive, é o Brasil do mundo, é o país do mundo que mais recebeu recurso, que é através do Fundo Amazônia, né? E que, inclusive, essa é outra situação que ficou delicado, que o Brasil, em várias reuniões com vários países, ele pediu recurso adicional, sendo que a gente sabe que o Brasil tem $500 bilhão parado no Fundo Amazônia e que está travado, que não está conseguindo gastar esse dinheiro, né, por falta de acordo com os doadores. Então, esse é um lado. Outra coisa, esse mercado de carbono, onde um país que mostra ambição a mais, que consegue entregar mais resultados, pode vender para aqueles países que, por acaso, não tiveram menos resultados, ou até mesmo empresas que querem, por exemplo, comprar esses créditos para neutralizar suas emissões e mostrar que são campeões climáticos, né? Agora, essa segunda parte, que é a venda de crédito para outros países, no Acordo de Paris, no artigo 6, está sendo discutido agora. E como eu coloquei, né, infelizmente, essa discussão está travada. Outro ponto que vale ressaltar é que, sim, foi feito um compromisso de 100 bilhões, mas são 100 bilhões ao ano para todos os países do mundo, e para todo tipo de financiamento climático. Então, se você dá um zoom, por exemplo, no financiamento do BRT de Belo Horizonte, né, que recebeu recurso do Banco Interamericano do Desenvolvimento, assim como o Banco Mundial, 1/3 dos empréstimos, que muitas vezes vão para o metrô de São Paulo, vão para agendas, inclusive, de saneamento e mobilidade urbana, isso entra na conta do financiamento climático. Então, o Brasil também recebe recursos por essas outras fontes, né? Então, realmente é um espaço muito mais amplo do que simplesmente venda de crédito de carbono. Professor, mais uma questão. O Brasil é um país muito grande, a gente sabe que alguns estados têm metas específicas para a redução das emissões, no caso aqui São Paulo, inclusive o estado de São Paulo esteve na COP representada pelo secretário de Meio Ambiente, e eu pergunto, é possível ter uma meta única para o Brasil ou cada estado tem condições de ter metas isoladas, já que o Brasil é muito diferente? Por exemplo, o estado do norte, que tem menos carros do que aqui no centro-sul do Brasil, como é que isso na prática pode se dar? Então, a convenção é das partes, e as partes são países. Uhum. Então, em última instância, todo tipo de relação tem que passar pelo governo federal, que é aquele que representa o país no exterior. Agora, dentro de cada um dos estados, é possível sim ter lideranças muito fortes. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que apesar do Trump, né, ser inclusive claramente um cético do clima e questionar a própria ciência, né, apesar de todas as evidências, a Califórnia, os estados da Nova Inglaterra, eles são fortíssimos nessa direção e têm mercados de carbono e têm ações muito rigorosas. Inclusive, por causa das ações climáticas da Califórnia, tem tido uma demanda por etanol brasileiro, né, de cana-de-açúcar para a Califórnia, exatamente para poder ajudar a reduzir as emissões neles, né, lá no estado deles. Então, os estados, localmente, eles podem agir sim, independente do governo federal, e é claro, né, a partir do momento que vai ter um comércio global, e o Brasil como um todo vai estar repartindo e recebendo recursos, é necessário, então, criar uma fórmula para dividir esses recursos nos estados. Isso já existe, por exemplo, né, no chamado CONARED, que é um conselho, né, que inclusive foi agora apenas ser estabelecido por um decreto agora em novembro, que estabelece regras de repartimento de novos recursos que podem chegar de outros países. E a própria Acre e Mato Grosso já receberam recursos através desse mecanismo. Perfeito, conversamos diretamente de Madrid com o professor de Gestão Ambiental da UFMG, Raoni Rajão. Professor, muito obrigado pelas explicações, pelos esclarecimentos. E se eu estiver de volta a Madrid, boa viagem de volta. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Agora são 2h48, um rápido destaque.